Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de benefícios. A gente vai falar de BCP, LOAS, que idosos e pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar financeiramente contam com um salário mínimo todo mês pago pelo governo federal. Não é o mesmo que a aposentadoria, pois você só precisa comprovar a condição de incapacidade e atender ao limite da renda per capita para começar a receber. Mas você sabia que duas pessoas da mesma família, elas podem ser beneficiárias do BCP, também conhecido como LOAS? Bom, esse é um ponto que ele pode passar despercebido para muitas famílias que estão em condições de receber o benefício. Então, você acompanhe esse programa para saber o que é preciso fazer nesses casos. Bom, é possível que a mesma família receba mais de um BCP ou LOAS, como é conhecido? Sim. Porque o benefício assistencial, BCP ou LOAS, ele pode ser concedido a mais de um integrante da mesma família. Vejamos o próprio texto da Lei 8.742 de 93, com redação dada pela Lei 13.982 de 2020. O artigo 20 fala que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. Parágrafo 15º. O benefício de prestação continuada, ele será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos pela lei, incluído pela Lei 13.982 de 2020. E no parágrafo 14º do mesmo artigo, um detalhe importantíssimo. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere o parágrafo 3º deste artigo, incluído pela Lei 13.982 de 2020. Então, isso significa que, para fins de concessão do benefício assistencial BCP, deve ser excluído do cálculo da renda familiar o benefício de prestação continuada concedida a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência. Então, benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência. Bom, eu devo incluir o BCP no cálculo da renda per capita ao solicitar outro BCP ou LOAS? Não. O valor do BCP LOAS recebido, ele não entra no cálculo da renda familiar mensal per capita quando dá solicitação de outro BCP ou LOAS, ou seja, o valor do benefício assistencial será desconsiderado para fins de análise de outro BCP LOAS, na mesma família. Assim,
com a exclusão do valor referente ao benefício assistencial já recebido pela família no momento da análise do BCP ou LOAS para outra pessoa da mesma família, o recebimento do BCP ou LOAS não aumentará a renda familiar mensal per capita. E como é que é feita a composição do grupo familiar no BCP ou LOAS? Bom, a gente já sabe que 2 pessoas idosas ou 2 com deficiência na mesma família podem receber o BCP LOAS. Bom, mas e quem é considerado como parte do grupo familiar do requerente do benefício? Para fins de análise da renda per capita dos requerentes do BCP ou LOAS, serão considerados integrantes do grupo familiar, cônjuge ou companheiro, pais, na ausência deles, a madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos solteiros, enteados solteiros, menores tutelados. E vale lembrar que esse é um rol taxativo, ou seja, a lista de componentes do grupo familiar é indicada exaustivamente, ou seja, desse modo, os integrantes do grupo familiar para o LOAS ou BCP são somente esses. Então, outras pessoas fora dessa lista, elas não integram o grupo familiar e não entram para o cálculo da renda per capita. E outro ponto importante só compõe grupo familiar para fins de análise da renda exigida pelo BCP-LOAS aquelas pessoas que moram no mesmo domicílio do requerente. Quem tem direito ao BCP-LOAS? Bom, o LOAS, ou BCP, ele é destinado ao idoso com mais de 65 anos, a pessoa com deficiência de qualquer idade. No entanto, as regras são diferentes para os 2 grupos. Bom, como é que funcionam esses requisitos? No BCP para idosos, para ter direito a esse benefício, o idoso precisa ter no mínimo 65 anos, independentemente do gênero. Além disso, ele precisa provar que a renda per capita da família é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. O critério utilizado pelo governo para determinar a situação de pobreza e miserabilidade. Bom, para calcular a renda por pessoa do grupo familiar, são considerados o próprio beneficiário, o cônjuge ou companheiro, os pais, ou madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, e todos devem morar na mesma casa. Outro ponto importante é que o idoso e sua família precisam estar inscritos no CadÚnico de programas sociais do governo federal. Bom, para receber os benefícios, os gastos com medicamentos, fraldas e outros itens, eles podem ser deduzidos da renda familiar para fins de BCP-LOAS. E é importante dizer que, apesar da restrição, algumas decisões judiciais têm defendido a condição de pobreza do idoso, ela deve ser avaliada individualmente, possibilitando a concessão do BCP em casos em que a renda per capita ultrapassa o limite, mas ela fica clara a impossibilidade de sustento. Então, para isso, são considerados também elementos sociais que podem influenciar a decisão. Então, relações familiares fragilizadas, oferta reduzida de serviços comunitários e sociais, carência econômica, baixo nível de escolaridade, inatividade da maioria das pessoas idosas, precárias relações com o meio em que vivem. Bom, já o BCP para pessoas com deficiência, além da comprovação da renda, é utilizada a avaliação da deficiência, que tem como objetivo constatar os impedimentos de longa duração,
que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos e que limitem a pessoa em suas tarefas diárias ou em sua participação efetiva na sociedade. Então, essa avaliação ela é feita em 2 etapas, uma por médicos peritos e uma por assistentes sociais do INSS, podendo ser realizadas sem seguir uma ordem de forma a minimizar o tempo de espera do requerente. Logo, além de respeitar o limite de 1/4 do salário mínimo por família, a pessoa com deficiência também precisa passar por uma avaliação médica no INSS para comprovar o seu estado de incapacidade. Então, a avaliação social ela é muito importante, pois as pessoas com deficiência elas lidam não apenas com suas condições físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas também com a interação dessas no contexto em que vivem. Então, assim, o olhar social ele amplia a visão médica para o requerente ou beneficiário do BCP. Então, assim como no caso dos idosos, também é possível rever a questão do limite da renda no âmbito judicial, desde que o juiz entenda que existem outros elementos que comprovem a situação de pobreza e incapacidade. E da mesma forma, é preciso estar inscrito no cadastro único para receber o benefício. Bom, tem que prestar atenção com isso. Se for comprovada a impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência até o local de realização da avaliação médica e social, essas serão feitas em domicílio ou na instituição em que a pessoa estiver internada, no caso de hospital, ou acolhida no caso de serviços de acolhimento, como abrigos institucionais ou casas-lares, por exemplo. Então, se o agendamento para avaliação médica e social da pessoa com deficiência tiver sido feita em município diferente da cidade do município de domicílio, o INSS deverá realizar o pagamento das despesas com transporte e diárias do requerente. Então, para receber o LOAS, é preciso ter contribuído ao INSS? Não. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito ao benefício. Assim, o BCP, viabilizado pela LOAS, é o amparo fornecido pela Previdência Social às pessoas que, muito embora nunca tenham contribuído ao INSS, encontram-se em intensa situação de vulnerabilidade. Portanto, lembre-se, mesmo que você nunca tenha se filiado ao INSS, tem direito a requerer o benefício. Bom, eu posso receber o BCP ou LOAS e outro benefício do INSS? Não. O BCP, também conhecido como LOAS, ele não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social, como, por exemplo, o seguro-desemprego, a aposentadoria e a pensão, ou de outro regime, exceto com benefícios da assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e remuneração advinda de contrato de aprendizagem. Bom, o BCP, também conhecido como LOAS, dá direito a 13º salário? Não. É importante deixar claro que esse benefício não paga 13º salário. Quem recebe o BCP LOAS deixa a pensão por morte? Não. O BCP LOAS não deixa pensão por morte, caso o beneficiário venha a falecer. Bom, e qual é o valor pago ao beneficiário do BCP, conhecido também como LOAS? O valor concedido pelo INSS é de um salário mínimo mensal, ou seja, em 2022 o valor corresponde a R$ 1.212. O BCP LOAS é vitalício? Não. O benefício de prestação continuada não é vitalício,
pois é necessário fazer a revisão do benefício a cada 2 anos. Se for constatado que o beneficiário continua atendendo aos requisitos, o BCP é renovado por mais 2 anos e assim por diante. No caso, o pagamento só é interrompido em 3 situações: quando o beneficiário não cumpre mais os requisitos do BCP, então, exemplo, aumento da renda per capita, eventual recuperação da capacidade de trabalho, quando é constatada alguma irregularidade, quando o beneficiário falece. O processo de revisão bianual, ele começa com uma avaliação realizada por assistentes sociais e passa pela própria perícia médica no caso das pessoas com deficiência. Se o pedido for indeferido, o beneficiário tem 30 dias para apresentar recurso e pode contar com o apoio de um advogado, de preferência previdenciário. Bom, quem recebe o BCP Loas pode trabalhar? Se o beneficiário do BCP começa a trabalhar, possuindo uma renda fixa e, portanto, tendo condições de se manter, não faria sentido continuar recebendo o benefício. Portanto, não é possível você receber o BCP, que é conhecido como Loas, enquanto trabalha. Porém, caso você receba o BCP por deficiência e deseje ingressar no mercado de trabalho, saiba que você ainda poderá receber o auxílio inclusão. Bom, e o que é esse auxílio inclusão? Você sabia que o auxílio inclusão é uma medida de incentivo do governo federal aos beneficiários do BCP Loas, que buscam a emancipação desse programa assistencial? Bom, embora tivesse previsão legal na Lei 13.146 de 2015, artigo 94, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência, só agora esse benefício foi regulamentado pela Lei 14.176 de 2021. Assim, os beneficiários do BCP Loas já podem voltar ao mercado de trabalho sem perder todo o auxílio que recebiam. Bom, importante que ao ser contemplada com o auxílio inclusão, a pessoa deixa de receber o BCP Loas. No entanto, caso o beneficiário perca o emprego ou a renda adquirida, ele volta automaticamente a ter o benefício de prestação continuada, sem a necessidade de repetir as avaliações iniciais feitas para garantir o acesso ao benefício original. Bom, como é que faz a inscrição no CadÚnico? Se você atende aos requisitos do benefício de prestação continuada, só precisa seguir algumas etapas para começar a receber um salário mínimo em 2022. Para receber o BCP na condição de idoso ou pessoa com deficiência, é obrigatório se inscrever no CadÚnico do governo federal. Ele reúne dados de famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, facilitando a implementação de políticas públicas e distribuição de recursos. Então, para fazer o cadastro familiar, é preciso comparecer pessoalmente a um centro de referência em assistência social, CRAS, com o CPF, título de eleitor e um documento com foto de cada pessoa da família. Uma vez inscrito no CadÚnico, o cidadão pode receber o BCP e participar de outros programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso. O BCP Loas ele pode ser suspenso por falta de atualização do CadÚnico. Sim, pode.
Conforme o decreto 6.214 de 2007, o benefício assistencial ele poderá ser suspenso se o beneficiário não estiver com seu CAD único atualizado. Lembre-se, assim como o requerente, todas as pessoas da família devem estar inscritas no CAD único e ter CPF, inclusive crianças e adolescentes. Bom, quando preciso fazer a atualização do CAD único? Segundo o decreto 6.135 de 2007, o cadastro único ele tem validade de 2 anos. Assim, quando chegar o momento, o beneficiário deverá comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social ou Secretaria de Desenvolvimento Social do seu município. Para a atualização, é necessário CPF e documento de identificação do responsável pelo grupo familiar e dos seus componentes. Bom, quais são os documentos necessários para solicitar o BCP LOAS? Depois de estar cadastrado no CAD único, o próximo passo é reunir os documentos necessários para entrar com o pedido de BCP no INSS. No caso do idoso, basta apresentar o CPF ou procuração, né, caso alguém vá fazer a solicitação em seu lugar. Já a pessoa com deficiência, ela deve reunir documentos como atestados médicos, exames e laudos que ajudem na comprovação de sua condição. Bom, e como é que eu solicito o BCP LOAS no INSS em 2022? Com um cadastro realizado no CAD único e documentação pronta, basta enviar o pedido ao INSS pelo Meu INSS ou uma agência no site ou app. Você deverá clicar em Agendamentos, Requerimentos, depois Novo Requerimento. E então, benefício assistencial à pessoa com deficiência ou benefício assistencial ao idoso. Para a pessoa com deficiência, será agendada uma perícia médica. No caso do idoso, basta aguardar a avaliação do processo e o resultado. Em caso de dúvida, procure orientação de um profissional. Para não ter problemas no processo de solicitação do BCP ou, como é conhecido, LOAS, é importante contar com o apoio profissional de advogados previdenciários, porque eles têm conhecimento e experiência necessários para agilizar o pedido e garantir que toda a documentação esteja em ordem, aumentando as chances de deferimento do benefício. Além disso, podem agir rapidamente em caso de indeferimento. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.